E, Cíntia, é interessante, assim, vamos voltar um pouquinho na atração desses candidatos. Ok, a empresa já mapeou o comportamento do cargo, você já ajudou, a empresa já mapeou as habilidades técnicas que ela quer para aquele cargo. E aí é interessante também como divulgar, né, nos folders, nas imagens, né? A gente vai trazer algumas dicas para você que trabalha, então, criando, né? Você precisa reter, porque se dependendo da forma que você já sabe o que você quer, dependendo da forma que você vai divulgar, vai vir muita gente que não é muito interessante aí, né, para aquele cargo. Vamos dar alguns exemplos? Então, Cintia, a gente sabe, a gente está falando aqui, né, da parte comportamental, a gente é pautada pelo estudo, né, do William Moulton Marston, que é da metodologia DISC, onde tem 4 perfis predominantes aí, cada um tem seu estilo. Então, nos vídeos passados já falei muito sobre isso para vocês, então vamos prestar atenção, de repente, em algumas dicas para atrair esses candidatos? Então, vamos supor, se você sabe que seu candidato ele precisa ser assim um dominante. Você já sabe mais ou menos, olha, eu quero que ele seja mais dominante, tem as características mais dominantes. Um exemplo como ousadia, determinação, objetividade, né? Enfim. Então, como será que a gente poderia estar fazendo, né, no folder, Cíntia, né? Essa atração desse candidato. Um exemplo que eu anotei aqui. É legal as palavras, né, Cíntia? Ah, gente, imagine você falar assim para um cara que é, ó, faca na caveira, com tudo, e falar, olha, venha participar, venha ser um colaborador, colaborar com todo mundo. Aqui é uma empresa familiar. Você acha que vai conseguir atrair esse tipo de candidato, né, Cíntia? Eu acho que vai ser meio difícil, não vai ser, não? É bem difícil. Engraçado você falando isso, já houve casos da gente divulgar uma vaga usando uma linguagem, usando uma imagem, né? Ali a template que a gente usa, e a gente não ter tanta candidatura, não vir tantos candidatos. E a gente precisa voltar atrás e fazer uma nova divulgação, um novo anúncio, com outra forma de atrair esses candidatos. Então, assim, é outra linguagem. Aí a gente começa a pensar, quem é que vai ler isso aqui? O que essa pessoa precisa ter aqui que vai atrair ela, que vai fazer ela se candidatar? O que é que tem nesse anúncio que não estou atraindo as pessoas certas? Então, isso mesmo. Então, já houve vezes. Já teve, né, Cíntia? Além da gente, né, eu e a Cíntia, a gente trabalha, né, com um software bem legal que a gente já consegue atrair os candidatos pelo comportamento deles, o que nos facilita muito. Mas, como a gente já tem uma noção de qual é o comportamento predominante, a gente então gera esse link, mas com um template chamativo direcionado para aqueles comportamentos. Então, um exemplo, se eu preciso de um candidato mais dominante, são palavras mais assim, ó, venha vencer, resultados, né? É uma pessoa guerreira, né? São imagens fortes de suor, talvez, né? De conquista. A gente precisa trazer essa imagem, umas cores mais fortes. Um exemplo que o Não, desafiando ele, né? Se você é o cara, se você é a pessoa que gostaria, que se sente bem fazendo assim, aí você desafia, aí o cara, o que ele tem? Desafio puro, ele vai, corre, fazer essa vaga para mim. Eu sou essa pessoa. Exatamente. E se por exemplo, isso é legal, então ele coloca pessoas na imagem sendo desafiada, sabe? Escalando montanha, sei lá, alguma coisa que remeta ao esforço, ao desafio, à conquista, né? A ele vencer as metas, batendo metas, enfim, a possibilidade de você conseguir mais atração desses tipos de candidato vai te ajudar nesse momento. Falando um pouquinho agora, desculpa, quer complementar? E quando é um perfil mais analítico, a gente já percebeu que se a gente colocar as palavras num texto, entendeu? Assim, num texto, coloca o primeiro parágrafo, o segundo, não funciona. Pro analítico ou dominante? Dominante. O analítico ele precisa ser por tópicos. Interessante. A gente precisa fazer bem assim, organizado, tá? Sim. E palavras curtas, frases curtas e por tópicos. Toda vez que alguém da área de marketing, da área de tecnologia, a gente já percebeu que é diferente a forma deles se conectarem. É muito diferente. Muito. Até porque o analítico, se você ainda não sabe, quem está nos assistindo aqui,
Ele é uma pessoa muito detalhista, calculista, uma pessoa bem reservada, introspectiva. Então, a arte tem que ser mais sóbria, uma arte mais séria, uma arte onde gera uma reflexão. Isso é E bem importante. clara, né? E bem clara, tem que estar bem clara as informações. Clara, e assim, ela tem que ter um começo, meio, fim, né? Tem que estar muito com muitas especificações, detalhamento sobre aquela vaga. E isso vai atrair muito mais. Olha que interessante. Os tipos de palavras que a gente pode usar. Aqui tem procedimentos, seriedade, formalidade, né? Regras definidas. Se você entrar no seu texto, usar esses tipos de palavra. Colocar dados técnicos também é muito importante, né, Cíntia? Porque ele é pautado por área técnica. Então, olha como a Cíntia falou e faz todo sentido. Então, olha, nós estamos falando aqui de atração de candidatos. Nós já mapeamos o comportamento, já mapeamos as habilidades técnicas, agora a gente precisa atrair esses candidatos, né? Vamos falar do influente agora? Então, nós já falamos do dominante, do analítico e dos influentes. Sim, se a gente quer atrair os influentes para o nosso trabalho aqui, para algum cargo aí da empresa, gente, você tem que fazer uma arte muito alegre, muito divertida, colocar pessoas sorrindo, se divertindo. Olha que interessante algumas palavras que eu anotei aqui, ó. Felicidade, bem-estar, diversão, ó. Nós importamos com você, nós importamos com a sua felicidade, nós importamos com o seu bem-estar, né? Popular, cores mais vivas, mais entusiasmáticas, né, Cíntia? Você já conseguiu ver que conseguiu atrair mais? Assim, totalmente, totalmente. E outra coisa que a gente percebe bastante quando a gente precisa de um perfil influente, como isso é claro. Quando a gente precisa de alguém para área de atendimento, relacionamento com o público, que sabe que é uma pessoa que vai ficar ali direto com o cliente, que vai ter essa comunicação, Gi, não adianta fazer divulgação e testes. Eles não fazem. Eles não fazem. Eles se perdem demais. Eles perdem o prazo. Eles não prestam atenção nas datas. Se a gente pede, porque a gente manda nosso primeiro filtro são alguns arquivos, né? E aí ele não consegue mexer no sistema, aí ele vira tudo perdido, ele fala, ai, Cíntia, não fiz, tem outra forma da gente resolver isso, eu quero muito participar, essa vaga é para mim, eu estou muito feliz que você me ligou, mas não estou conseguindo fazer o que você está me pedindo, porque o meu computador isso, porque o meu computador... Ele começa a inventar um monte de historinha. Cíntia, mas olha só, o que você falou agora, gente, pausa aí, preste atenção, não, deixa eu só terminar do estado, Cíntia, eu preciso retomar o que você falou agora, que faz todo sentido. Vamos lá. Aguenta aí, gente. Vamos terminar com o estável, porque eu preciso entrar nisso que a Cíntia falou agora. Para quem é um candidato mais estável, nós precisamos fazer o quê? Uma arte de cores mais pastéis, de repente tons pastéis, né? Tons de calma, tons que flui, assim, né? Uma calmaria. Então, de repente, falar mais sobre assim, acolhimento, família, união, segurança, estabilidade, porque o estável precisa se sentir seguro e ele precisa ser aceito, ele precisa estar envolvido, né? Integrado, acolhimento, né? Ele tem que estar integrado. Integrado, então, são palavras, né? Planejamento, seriedade, serenidade. É importante, então, usar nesses folders, né? Nas suas chamadas, textos que tenham esse tipo de palavras. E aí, o que a Cíntia tocou agora faz todo sentido. Por quê? Será que eu tenho eu já estabeleci o tipo de processo seletivo? Uhum. Será que ele cabe para todo mundo? Não. E aí as empresas ingessam isso, né, Cíntia? Quer dizer, ó, não, é assim que funciona. Se quiser, vai ter que se adequar. Porque se não se adequar, não está aqui para a empresa. E quantos candidatos maravilhosos a empresa pode estar perdendo? Por isso. Não é verdade, sim? Gente, isso aí é assim... A gente não tem mais um padrão.